Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura. Meu nome é Caroline Zanardo, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Hoje nós vamos continuar a falar sobre o assunto que nós comentamos anteriormente a respeito da nobreza da alma humana. Um conteúdo muito interessante desse livro do mestre Eckhart, que vai então nos dar um conhecimento muito interessante sobre esse aspecto, né? Bom, então, continuando então esse conteúdo que nós estávamos comentando no assunto anterior, nós vamos então verificar o seguinte: nós vamos verificar que Deus, ele é um. Deus, ele é um ser supremo, né? Deus é o ser em comparação ao qual nada de melhor se pode pensar. E Agostinho diz no capítulo 11 do primeiro livro da doutrina cristã: o Deus Supremo é pensado como algo em comparação ao qual nada há de melhor e mais sublime. E mais adiante, não se encontrará pessoa alguma que creia ser Deus um ser tal que possa haver algo melhor do que ele. Bernardo pergunta no quinto livro da Meditação: que é Deus? O ser em comparação ao qual nada pode ser pensado de melhor. E Sêneca, no prólogo das Questões Naturais: que é Deus? O todo que vês e o todo que não vês. Assim se lhe reconhece a sua grandeza, em que nada de maior se pode escogitar. Então, nós vemos então que Deus, ele é soberano. Deus, ele é aquele que está acima de tudo. Ele é o Criador. A ele nós devemos toda a glória, todo o louvor e todo o poder, né? Se nós temos o que temos na nossa vida, é tudo graças a ele. Se nós temos o sol, se nós temos a lua, se nós temos as estrelas, se nós temos o dia, a noite, os oceanos, as florestas, se nós temos toda a natureza, tudo isso se deve a Deus. Então nós devemos agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos. Deus é infinito em sua simplicidade e simples em sua infinidade. Por isso está em toda parte e em toda parte todo inteiro. Em toda parte, mercê de sua infinidade, mas todo inteiro em toda parte, mercê de sua simplicidade. Só Deus se infunde em todas as coisas, em suas essências. Das demais coisas, porém, nenhuma se infunde em outra. Deus está no mais íntimo de cada coisa, e só no mais íntimo, e somente Ele é um. Então, ele é onipresente e onisciente, ele está presente em tudo, ele está nas coisas, nas essências das coisas, né? Ele se instala, ele está no mais íntimo das coisas, e ele está em toda parte, e está em toda parte, todo inteiro. Por quê? Porque ele é um ser simples e ele é um ser infinito, né? Ele é infinito, ele tem uma infinidade. Por exemplo, né? Nós podemos identificar esse exemplo de infinidade de Deus quando nós vamos no mar, por exemplo, né? Quando nós vamos na praia. Nós olhamos para o mar e nós vemos uma infinidade ali. Né? As profundezas oceânicas parecem ser infinitas muitas vezes. E Deus é muito maior do que essa infinidade do oceano. Ele é infinito, né? Ele está presente em toda parte, né? Está presente no sol, nas estrelas, na natureza, está presente no mar, está presente em tudo, né? Ele está realmente e ele é simples também. Ele é muito simples. Deus não é um Deus complicado, um Deus assim que exige coisas para estar presente nele, que coloca uma condição às vezes para nos amar. Não. O amor dele é incondicional por cada um de nós e a presença dele é incondicional. Ele não coloca condições. Ele está presente, como eu falei, em toda parte, porque ele é um ser simples e é um ser infinito ao mesmo tempo, né? Cumpre notar que cada criatura ama em Deus o um e o ama por causa do um, e o ama porque é um. Primeiro, porque tudo o que é ama e busca a semelhança de Deus. A semelhança, porém, é uma certa unidade ou a unidade de certas coisas. Segundo, porque no um jamais há dor ou pena ou enfado, e nem sequer há nele possibilidade ou passibilidade ou mortalidade.
Terceiro, porque no um, enquanto é um, estão todas as coisas, pois toda a multidão é una e um, no uno e pelo um. E quarto, porque não amaríamos nem o poder, nem a sabedoria, nem a bondade como tal, nem o mesmo ser, se não nos unissem conosco e nós com eles. Quinto, porque o que ama verdadeiramente só pode amar um só. Por isso, a palavra de Deus é um, segue-se a outra. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. E sem dúvida o que ama, quer que aquilo que ele ama com todo o seu ser seja um só. Sexto, porque ele quer unir-se ao amado, o que não lhe é possível se este não for um. Além disso, Deus só une a si porque é um e enquanto é um. Além disso, pelo fato mesmo de ser um, ele deve necessariamente unir todas as coisas e uni-las em si e consigo. Sétimo, porque o um é indistinto de todas as coisas. Logo, nele, em razão da indistinção ou unidade, estão todas as coisas e a plenitude do ser. Oitavo, repara bem que o um, em sentido próprio, diz respeito ao todo e ao perfeito, pelo que, mais uma vez, nada lhe falta. Nono, nota que o um, por essência, se refere ao próprio ser ou à essência, ou mais exatamente, à essência una, pois também a essência é sempre uma só, e em razão da unidade, compete-lhe a união ou o ser unido. Décimo, nota que um é mais alto, anterior e mais simples do que o bom, está mais perto dos seres de Deus, ou antes, consoante o seu nome, é um só com seu próprio ser. Um décimo, Deus é profusamente rico, por isso que é um. Com efeito, ele é o primeiro supremo pela simples razão de ser uno. Por isso, um desce para todas as coisas e para cada coisa singular, mas continuando sempre a ser um e unindo as coisas separadas. Por isso, 6 não é 2 vezes 3, mas 6 vezes 1. Então, Deus, ele é um ser, como eu falei, único, né? Ele é um, porque ele está em todas as coisas, né? Porque não existe dor nele, porque não existe, porque tudo o que ama, né? Tudo que é um, muitas vezes ele está presente em tudo, ele é único. Então, nós vemos uma semelhança nisso, na unidade. Nós vemos uma unidade com Deus, nós temos uma unidade com Deus, né? E não existe dor também nesse um, né? Nós vamos ver que todas as coisas estão no um, e nós vemos então que nós vemos essa bondade, essa unidade e a sabedoria presente nesse ser que é único, que tem esse poder supremo, né? E nós podemos então amá-lo e sermos um com ele nessa sabedoria e nessa bondade, né, com Deus. E nós vamos ver que somente aquele que ama é que pode ser um também, né? Porque o amor, ele é um sentimento muito nobre, um sentimento divino mesmo. E nós devemos nos unir também a ele, né? Então, nós vamos ver que Deus, ele realmente, ele é perfeito, ele é o todo. Ele é aquele que nós devemos então buscar na nossa vida, né? E ele é o ser mais alto e mais supremo de todos, né? E ao mesmo tempo mais simples também, né? Deus, ele é rico. Em Deus nós vemos toda a riqueza. Todas as riquezas que nós podemos buscar estão em Deus, né? Então nós devemos sempre buscar em Deus toda a nossa fonte de vida, toda a nossa razão de ser. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo nós vamos dar sequência a esse assunto do livro do Mestre Eckhart, né? Finalizando, então, nós vamos então continuar no próximo e vamos então dar sequência a esse assunto muito interessante que eu espero que vocês todos gostem e estejam nos acompanhando então. Eu agradeço a todos pela atenção, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.